Olá, boa noite. Beijo no coração de todos e todas, todos os integrantes, da família Paulo Ortiz, esta casa que nos acolhe, esta casa que nos dá a oportunidade para podermos refletir, sobre os ensinamentos de Jesus e mais ainda, a oportunidade de trabalho para muitos de nós. E cada atividade que nós realizamos, dentro da casa, com certeza é uma oportunidade para nós aprendermos a servir, em nome de Jesus. E assim, vamos então, nos ligando todos, com o nosso mestre e amigo, nosso querido Jesus, este a quem nós estamos constantemente compreendendo os seus ensinamentos, que venceu o tempo e continua em nossos corações, nos solicitando compreensão para que nós possamos, cada dia mais, nos harmonizar com a providência divina. Mestre amigo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Muito bem, turma, é um bate-papo, no encontro de hoje, uma visão humanista da vida futura. Quando me foi solicitado um tema um pouco arrojado e, de repente, pensando nos momentos, momento atual que nós, enquanto humanidade, passamos, aí me veio essa proposição que nós pudéssemos pensar o que um ser humano, dentro daquilo que nós compreendemos como ser humano, o que a vida futura, que visão nós podemos ter dessa vida futura. Mas aí eu gostaria de usar um recurso que faz parte do imaginário de muitos de nós, uma conversa. Uma conversa entre alguém que pergunta e alguém que responde. Geralmente, pessoas que nos são caras, pode ser um parente nosso, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão mais velho, um amigo que nós temos um carinho muito especial, aquela conversa em que nós vamos ali nos colocar na condição de aprendizes, em função de tudo aquilo que nós passamos ao longo de um ano inteiro. Nós perguntamos para esta pessoa que nos é cara, qual é o sentido da vida? Porque muitas vezes, nesta época do ano, nós temos uma experiência com o tempo diferente da cronologia do tempo. O ano novo e o ano velho, o que distancia um do outro é apenas um segundo. Em um segundo nós estamos em um ano. No segundo seguinte, nós estamos no outro ano. Só que a nossa percepção em relação a tudo isso é muito mais profunda e muito mais ampla. Daí vem a conversa com essa pessoa que nós queremos conversar, dialogar e nos esclarecer. Qual é o sentido da vida em função de nós olharmos para as nossas telas, para a nossa tela mental, vermos ali uma dualidade, que convive tristeza e alegria, conquistas e perdas, partidas e chegadas, encontros e desencontros. Nós, muitas vezes, em função de várias coisas que nos passam na nossa tela mental, nós queremos uma resposta que nos dê tranquilidade. Nós queremos uma resposta que, de certa forma, contribua para que a gente permaneça em paz, dispostos a planejar os próximos passos. Esse é o nosso desafio. Quando nós buscamos o recurso da conversa, do diálogo com alguém mais experiente do que nós, é justamente com o objetivo de preencher algo que está dentro de nós. Porque não é só um ano que está passando para o seguinte,
É momento de reflexão sobre tudo aquilo que passou e tudo aquilo que virá. E o nosso papel diante de tudo isso, não é verdade? Então, nessas conversas que nós tivemos, né, o que nós temos, é importante que nós entendamos a importância desses nossos questionamentos. Não é errado questionar os fatos, não é errado questionar as circunstâncias, não é errado entender o porquê das coisas. Essa é a nossa condição de humanos. Enquanto humanos, nós podemos questionar, nós podemos perguntar, nós podemos investigar. E é fabuloso nós sabermos que isso é possível e que isso está dentro da lei, porque nós assim fazemos até o limite da nossa curiosidade. Nessas conversas que nós temos, eventualmente, em função daquilo que o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, a nossa amiga nos diz, há coisas que nos são ditas que nós concordamos, que está no limite da nossa compreensão e da nossa satisfação. E aí nós apaziguamos o nosso coração. Há coisas que o outro diz que nós concordamos parcialmente, porque aquilo que nos foi dito não está de acordo com o tamanho, né, da nossa curiosidade. E aí nós vamos, né, ter parcialidade em relação àquilo que nós estamos conversando. E há circunstâncias em que nós discordamos totalmente. Por quê? Possivelmente nós ou temos alguma ideia que supre a nossa curiosidade em função daquilo que é dito, ou em função de um absurdo, de repente, que o outro possa, né, dizer, que nós vamos ali avaliar e perceber que, em função daquilo que nós acreditamos, não é bem assim. Então, é legal que nessas conversas nós podemos ser sinceros conosco mesmo, que nós possamos entender que nós estamos ali, na verdade, buscando. Mas usando ainda essa cena de um que pergunta e outro que responde, vamos pensar que esse que está a nos responder, percebendo a nossa inquietação, percebe que precisa de conceitos mais profundos para nos esclarecer. E ele pega o recurso do Evangelho. Abre o Evangelho e cai lá na lição A Lei do Amor. Porque o nosso grande questionamento é nós entendermos as diversas expressões da manifestação do amor nos nossos semelhantes e em nós mesmos. E aí esse irmão abre e lê Lei de Amor de Lázaro. Uma pequenina frase em que diz que no início o homem corrompido só tem instintos. Mais avançado, ele tem sensações. Mais purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Aí a gente olha, né, para essa frase e a gente junta, né, com as imagens que estão na nossa tela mental de tudo, né, que aconteceu este ano, que tudo que vem acontecendo na nossa vida, porque o final de um ano não é só a reflexão de um ano apenas. Muitas vezes é um período em que nós fazemos uma avaliação, né, de décadas, muitas vezes. E aí nós pegamos tudo isso que está na nossa tela mental e olhamos, né, para essa pequena frase do Evangelho e nos dá ali um estalo na nossa mente. Existe um plano divino para todos nós. Se no início só é instinto e lá, né, não no fim do caminho, mas num certo ponto do caminho existe sentimento e o amor como sendo o requinte, né, desse sentimento,
nós vamos, de certa forma, perceber que existe uma solidariedade no tempo de cada um, na perspectiva de Deus, a qual nós somos convidados a compreender no dia a dia de nossas vidas. É difícil, é um desafio muito grande, porque no dia a dia nós estamos envolvidos, né, os temas da nossa vida, com a dinâmica da nossa vida, no mundo da família, no mundo do trabalho, na sociedade. São muitas informações que chegam até nós, e aí nós somos desafiados a ter compreensão em função de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que não é fácil. Há aqueles momentos que nós estamos serenos e nós conseguimos analisar as situações com equilíbrio, não é verdade? Nós até nos surpreendemos. Nossa, mas olha, isso não está me abalando. Eu estou conseguindo analisar, eu estou conseguindo me relacionar com essa situação difícil, conseguindo endereçar as coisas com um certo equilíbrio. Aí nós respiramos fundo, e nossa, eu estou crescendo. Mas nós sabemos também que tem aqueles momentos em que nós nos equivocamos no dizer, no agir. A gente põe a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, olha só o que eu fiz novamente. Parece que eu não aprendo. Se nós olharmos essas duas circunstâncias, elas nos dizem coisas muito importantes, que nós estamos dentro do plano de Deus. Se eu estou mais perto do domínio pelas sensações e pelos instintos, é porque eu estou mais perto do ponto de partida. Se eu estou mais próximo dos sentimentos e do amor, eu estou num ponto mais avançado. E é importante que nós fazer essa análise conosco, com essa solidariedade, para que nós possamos também fazer isso perante o outro. É interessante que no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, tem um capítulo, o capítulo 7, intitulado A Ideia Psíquica de Deus, em que ele diz que o indivíduo, quando tem um ideal elevado, está em conexão direta com Deus. Por quê? Considerando nós seres limitados, criaturas, quando nós estamos pensando em algo além de nós, da nossa condição terrena, nós estamos em conexão com Deus. Então, toda vez que nós nos solidarizamos uns com os outros, em função das dificuldades, das ideias contrárias, das ideias equivocadas, das tomadas de decisões imprecisas, e nós conseguimos olhar com um olhar de solidariedade, nós estamos em comunhão com Deus permanente. Isso é muito legal a gente compreender. Certa vez, uma senhora, numa palestra, ela disse: eu queria ouvir falar sobre Deus. E eu percebi que eu posso entrar em contato com Deus de forma simples, em qualquer lugar, em qualquer momento. Olha que beleza, nós descobrimos isso. E não só descobrirmos, não é verdade? Nós praticarmos isso no dia a dia. É interessante que quando nós estamos cultivando isso, nós estamos, na verdade, pensando no futuro de uma forma diferente. Porque se eu olhar para o tempo presente, única e exclusivamente, na sucessão dos fatos, que muitas vezes eu concordo e muitas vezes eu discordo, se eu olhar só para essa dimensão do tempo, nós vamos ter uma relação com a vida. Agora, é importante que nós não nos esqueçamos que nós fazemos parte de algo que veio antes e de algo que virá depois. Nós não estamos circunscritos
a esta experiência terrena. Eu não tenho apenas 20, 30, 40, 60, 80, 90 anos. Nós já existimos antes deste período e vamos existir depois desse período. Então, a proposta do Evangelho, como está lá na lição, né, o ponto de vista, é que essa fé, essa confiança no futuro, ela é essencial para nós podermos dar dinâmica para a nossa vida diferente, né? De forma diferente. Por quê? Se nós olharmos e darmos muito valor para as circunstâncias que nós estamos vivendo, né, ao longo de 1 ano, de 5 anos, né, de 10 anos, é como se nós não acreditássemos que a vida ela é mais do que isso. Mas esse é um aprendizado que nos cabe a todos nós. Nós somos desafiados em vários momentos da nossa vida. E muitas vezes nós questionamos se aquilo que eu conheço dá condições para eu poder compreender de forma ampla os fatos que estão acontecendo em torno de mim. Se eu tenho falta, se eu sinto falta de conhecimento para compreender os fatos em torno de mim, eu preciso ir buscar na conversa, nesse diálogo, não só com alguém que esteja fora de nós, mas conosco mesmo. Porque é importante que nós não nos esqueçamos que nós não somos somente o hoje de nossas vidas. Nós já tivemos outras circunstâncias de nossas vidas que nós estávamos em condições mais esclarecidos, de maior prontidão. Então, muitas vezes, eu estou numa situação difícil, estou numa situação circunstancial, desafiadora, basta que eu feche os meus olhos e me lembre dos momentos em que eu me sentia com vigor, que eu me sentia forte, que eu me sentia determinado, determinada. É como se eu me conectasse a algo, a um momento meu que desse conta às dificuldades do hoje. Mas como que é isso, Luciano? Como que eu posso fazer esse exercício? Né? Não seria mais fácil conversar com alguém? Sem dúvida. Né? Para aqueles que têm recursos de amizade, de família, tem famílias numerosas, né? Então use, lógico, use esse recurso, né? As pessoas que estão do nosso lado para nos fortalecer. Mas nós sabemos que tem irmãos e tem irmãs que têm ali na sua vida um relacionamento mais restrito, muitas vezes os parentes moram em outra cidade, e às vezes a pessoa ela está ali, sozinha, se sentindo sozinha. Então vamos buscar esse recurso da nossa própria história para nós muitas vezes perceber que nós já tivemos força necessária para superar momentos difíceis. E mais ainda, turma? Todos nós sabemos que nós temos um espírito protetor. O espírito protetor que está do nosso lado. Imaginemos, foi designado alguém, no momento em que nós nascemos, está conosco até o dia de nossa partida. É alguém que existe de fato. Muitos de nós não sabem o nome, mas tem percepções em relação à existência deste companheiro, dessa companheira. Então, vamos usar também este recurso. Se eu quero ter uma visão humana do que virá adiante, eu preciso me conectar com os humanos que compreendem a vida de uma forma plena. E os nossos irmãos do plano espiritual nos dão a certeza disso.
Se antes nós tínhamos algumas ideias sobre a vida no plano espiritual, com a nossa doutrina bendita, nós temos a certeza disso, porque nos é comprovado isso, através da experiência pessoal, através da experiência de pessoas que nós conhecemos, dentro da casa espírita, através dos livros. Então, o que significa eu olhar a vida futura numa perspectiva mais ampla? Senão eu exercer a minha condição plena de ser humano que tem não só este corpo, mas que somos espíritos neste corpo. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, o meu espírito, como se fosse outra coisa. Não, nós espíritos estamos neste corpo. Nós estamos conduzindo este corpo. Nós é que determinamos para onde o nosso corpo vai, o que o nosso corpo vai fazer, com quem nosso corpo estará, o que nós realizaremos, quanto tempo realizaremos, com quem realizaremos. Somos nós, espíritos, que estamos conduzindo este corpo. Então, essa visão ampla, ela nos dá a condição de fato, nós percebermos que nós precisamos ampliar a nossa compreensão. Tem tantos irmãos, tantas irmãs que nós conhecemos, cientistas, dando uma visão restrita da vida, dando confirmações que só existe a vida da matéria. Nós respeitamos profundamente, sem dúvida. São pessoas que estão exercendo o seu livre-arbítrio, que estão dando a sua contribuição para a humanidade. Mas nós também temos confirmações evidentes que existe a vida além da matéria. Existe um manifesto que está passando pelas universidades, da ciência pós-materialista. Já tem mais de 300 assinaturas de cientistas do mundo inteiro, dando a confirmação do estudo a respeito da vida além da matéria. Olha que maravilha! Será que a visão humana que nós cultivamos, olhando única e exclusivamente para uma vida de 20, 30, 40, 60, 70 anos que seja, será que essa é a visão que a doutrina nos entrega? Nós sabemos que não. Imaginemos o que nós poderemos criar para a sociedade daqui para frente. Olha só o que nós já conquistamos. Temos muito que melhorar, sem dúvida. Muitas vezes tem temas que que nos afeta diretamente, que mexe com as nossas convicções. E é importante que nós olhemos para esses problemas, para esses desafios, à luz da vida futura, à luz da compreensão que nós somos espíritos imortais. Se nós já fizemos tudo o que nós fizemos, imaginemos o que nós faremos nos próximos 100 anos, nos próximos 200 anos, nos próximos 500 anos. Muitas vezes nos é vendida a imagem que tudo está por um fio, que não haverá futuro. Existem notícias nos bombardeando que não haverá futuro, que a humanidade, caminhando do jeito que está, não terá um fim. Só que nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos muitas laudas, muitas páginas, muitos livros, muitas mensagens que nos falam o contrário. Que nós estamos caminhando cada vez mais para um mundo melhor. Não significa que nós vamos cruzar os braços, que tudo vai acontecer ao acaso. Não. Paulo de Tárcio nos disse: não vos conformeis com o mundo, mas renovai-vos
porque é fundamental que nós aprendamos com o mundo o que é essencial para nós vivermos bem, para nós vivermos em harmonia, para nós vivermos minimamente em tranquilidade para nós fazermos os nossos planos. Isso é que importa. Nós precisamos ter tranquilidade, paz de espírito para nós fazermos os nossos planos, para nós nos engajarmos naquelas atividades que nós acreditamos que vai fazer a diferença. Nas pequeninas coisas. Deus não espera de nós grandes revoluções, não. Ele nos dá a oportunidade para que cada um de nós façamos as pequeninas coisas para que o mundo seja melhor. E nós sabemos, eu não tenho dúvidas, converso aqui um pouco aqui em casa, eu não tenho dúvidas. Nós estamos na época da ressignificação das coisas. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que fizemos pouco. Mas o pouco, como dizia minha mãe, o pouco com Deus é muito. Porque se eu faço aquele pouquinho com carinho, com dedicação, com empenho, ele faz muita diferença na vida de muita gente. E é importante que a gente se conecte com esta visão. Porque só assim nós vamos nos alimentar, a nós espíritos, com esperança. Não vamos acreditar na perspectiva materialista, finita, que querem nos vender a todo momento. Não há mais sentido. Materialismo está ficando fora de moda. E os nossos irmãos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que estão ainda conectados com essa ideia, sabem disso. E eles estão fazendo o que está ao alcance deles para tentar convencer alguns outros poucos para, quem sabe, num outro planeta, num outro orbe, eles continuarem o seu mando material. Mas aqui na Terra nós sabemos que nós estamos em processo de transição e Deus conta com o coração de cada um de nós que esteja comprometido com este bem maior. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Antes das vibrações, em nome da Cleusa, de toda a diretoria, me foi pedido para agradecer todo o empenho, todo o trabalho de todos os tarefeiros da Casa de Paulo Ortiz, que mesmo na pandemia tiveram as suas atividades sendo cumpridas com dedicação, com carinho. Então, todos aqueles que participaram, que conduziram, que deram contribuições nos grupos de estudo, todos aqueles que trabalharam no atendimento fraterno, na cozinha, na padaria, fazendo as guloseimas deliciosas, Você precisa mudar a farinha, usar uma farinha bem, uma integralzinha aí, para a gente, mas também o pessoal da padaria que ajudou bastante, não só aqueles que fizeram, mas aqueles que adquiriram, todos aqueles que participaram da cesta básica, Cleusa, o Willer, agradeceu todo mundo. Então, me pediram para agradecer mais uma vez. Parece que é uma coisa simples, gente? Um gesto, um saco de 10 pãezinhos que eu compro, uma cesta, ou parte de uma cesta que eu dou, uma entrevista que eu faça no atendimento fraterno, uma ida ao centro para ajudar em alguma atividade, uma costura que eu faça. São pequeninas coisas. Mas tem uma frase, um pensamento da Madre Teresa, que ela fala na sua biografia, é relatada na sua biografia, Deus gosta de coisas simples e desorganizadas. Então é bem por aí, a gente fazendo ali com o nosso amor, com o nosso carinho, e no volume, quanta força tudo isso não gera segurança e porto seguro para muitos de nós. Todos aqueles que estão em tratamento,
que também contribui para que todos nós possamos trabalhar e compartilhar. Então, acho que, com certeza, todos aqueles que participaram ao longo desse ano nas atividades da Casa de Paulo Ortiz recebam neste momento o agradecimento da Cleusa, de toda a diretoria. Legal? Então vamos para as nossas vibrações, né? Acho que é um momento importante para nós nos conectarmos, não só uns com os outros, mas com a espiritualidade maior. E não nos esqueçamos dos nossos irmãos que já estiveram conosco aqui no plano físico e que alguns já estão na fieira do trabalho no plano espiritual e nesses momentos eles também estão conosco, vibrando e torcendo por cada um de nós. Trabalhadores que estão na ativa, trabalhadores que estão afastados, sempre trabalhadores que estão conectados com a casa. Então vamos assim, em vibrações de paz e amor, permitir que a espiritualidade maior se aproxime de cada um de nós para compartilhar o que há de melhor em nossos corações. Fomos criados por amor, criados para amar. Que neste momento nós possamos vibrar paz, amor e equilíbrio para todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento. Que cada lar deste irmão e desta irmã receba a presença dos mentores amigos, higienizando o ambiente, fazendo troca fluídica, envolvendo com muito amor, com muito carinho, cada integrante da família. Que essas vibrações, Mestre Jesus, possam ser endereçadas a todos os trabalhadores da Casa de Paulo Ortiz. De cada tarefa, que cada um receba, Mestre, nesse momento, o amparo da espiritualidade superior, envolvendo carinhosamente. Que essas vibrações se estendam aos hospitais que estão recebendo os nossos irmãos e irmãs de diversas patologias, de diversas doenças, inclusive do Covid. Que esses irmãos nessas casas de saúde, os profissionais, todos recebam o amparo da espiritualidade maior, numa grande corrente de ajuda a todos que necessitam. Que essas vibrações, Mestre Jesus, possa envolver a toda a vizinhança da Casa de Paulo Ortiz, que essa luz possa ser irradiada, atingindo os corações de muitos. E que neste momento, Jesus, possamos sentir, cada um de nós, a sua presença, a sua figura meiga, que nos olha de forma doce, convicto que nós somos filhos de Deus e temos um futuro glorioso. Esse olhar do Mestre, de confiança em nosso potencial, nos anima e nos dá coragem neste momento de reflexão, neste momento de transição, para que nós possamos adentrar o ano de 2021 com essa figura do nosso amigo e mestre, que não só nos olha, mas que nos abraça, nos dando força e coragem. E assim agradecemos imensamente
na nossa prece de encerramento, a tudo que Deus provê para cada um de nós, podermos ter a nossa experiência de espírito encarnado valorizada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, acho que é isso, Willer. Um beijo no coração de todos. Não sei se tem chat, Willy. Acho que é só isso, né? Ai, turma, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, né? É sempre uma satisfação grande estar trabalhando, né, nesta casa que tem, né, muitos anos de história, é uma dedicação muito grande e sempre que precisar podem contar comigo que estamos aí para trabalhar, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para todos. Feliz ano novo, né? Vamos começar com o pé direito. Vamos aprender o que tiver que aprender, né, neste ano. É desafiador para todos nós, com certeza. Temas diferentes, cada um cresceu um pouquinho, com certeza. E vamos passar para o 21, para 2021, essa energia boa, né, de esperança que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos proporciona. Um beijo no coração de todos. Acabou?